Nesse vídeo vamos falar sobre suporte e resistências ocultas. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, seja bem-vindo à Wyckoff Academy. Sem mais delongas, suporte e resistência ocultos é justamente aquilo que a gente não consegue ver no gráfico. Então a gente tem um gráfico, muita gente opera aí o Price Action, porém hoje em dia está na moda, o pessoal está usando order blocks para identificar seus pontos de entrada, tanto de compra como de saída. Exemplo, aqui um order block de fundo e a gente também tem order blocks de topo, tá bom? Então seriam essas regiões aqui. Tá, mas a gente não olha isso. Ou você pode complementar olhando isso daí, não tem problema nenhum. O que eu vou mostrar para você é o que eu acabei de falar, suporte e resistências ocultas que a gente não está vendo no gráfico, não que a gente está adivinhando, porque para mim aquilo dali é adivinhação. A gente está achando que o mercado vai voltar ali só porque a gente quer, tá bom? Mas eu vou mostrar coisas mais relevantes que vão fazer você prestar atenção em certos pontos, tá bom? Primeira coisa, o básico, é a gente colocar um indicador que mostra muito suporte e resistência oculto. O primeiro dele é VWAP, tá? Então, a VWAP, vamos colocar só a diária, você pode colocar diária, semanal e a VWAP mensal, tá? Então, por si só, essas três ferramentas, né, essas três VWAPs já vão te mostrar alguns suportes e resistências ocultos no seu gráfico, tá bom? Então, já vou colocar aqui. Eu vou olhar o gráfico de hoje e a gente vai olhar também um pouco para trás, tá bom? E conciliando com a VWAP, né, porque a gente gosta de ter informações, então a gente faz uma confluência de informações, a gente vai estar utilizando aqui também o nosso Força Weakness Plus, tá? E eu vou dar uma ideia assim rápida para você entender como que é que você pode estar utilizando as duas ferramentas em conjunto, tá bom? Então, basicamente, suporte e resistência oculto seria o quê? Seria você estar olhando essa região, né? Você está pensando em vender, porém na frente dela você tem a VWAP. Porém, se a VWAP não está no seu gráfico, você não sabe que aqui é um ponto de defesa. Aqui embaixo também. Vão ter horas que o mercado vai romper essas regiões, como aqui? Sem dúvida, terão horas que isso vai acontecer. Mas o ideal é sempre você estar operando, né, do lado da VWAP. E por confluência, como eu acabei de falar, você também está operando para o lado do Força Weakness. Então, é essa confluência que eu quero que você entenda, tá? Então, vamos lá. Se você não tem um Força Weakness, aqui seria um suporte, poderia comprar, outro suporte, poderia comprar, próximo da região de VWAP seriam compras também, tá? Aqui não seria compra, que só seria compra se tivesse deixado a ordem apregoada, né? A ordem limite, poderia deixar aqui a ordem apregoada já, teria feito alguns scalps, beleza. E aqui também outra dica de estar olhando a VWAP é justamente o fechamento da VWAP do dia anterior, tá? Então isso daqui é um ponto importante, tá? Então se a gente olhar aqui, o mercado veio justamente na região do fechamento da VWAP do dia anterior. É sempre que isso acontece, é uma regra? Não, o mercado ele não é setupizado dessa forma, o mercado não é 100%. São regiões que você pode ficar de olho. Pode acontecer, ou pode não acontecer, mas são pontos importantes, tá? Então aqui de forma bem simples agora, eu quero que você olhe aqui para baixo para você ver o nosso Força Weakness, tá? Aqui em cima também, ó, mesma coisa que eu acabei de falar, informações, ó, VWAP, VWAP trabalhando nessa região, VWAP trabalhando nessa região, VWAP trabalhando nessa região, tá? É um operacional bem tranquilo que o pessoal usa aí há milhões de anos, né? Que é o VWAP, VWAP, VWAP. Além da VWAP ancorada, essa daqui é a VWAP, né, diária, que já começa ali no fechamento, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente pode estar acrescentando uma análise junto do Força Weakness? O que, que a gente faz? Aqui embaixo nós temos o Força Weakness, é um indicador que tem, por relevância, está identificando regiões de volume acumulado, tá bom? E a gente tem a linha de fechamento dele, do dia anterior, que a gente também usa como suporte e também como resistência. Então vamos primeiro olhar aqui o dia de hoje, como você estaria utilizando, tá? A gente marca, você pode estar marcando,
né? Deixa eu pegar aqui, ó, o fechamento do dia anterior, da mesma forma que nós fizemos com a VWAP, tá? Então você usa ele também como forma de resistência ou forma de suporte. Então aqui o mercado rompeu essa região, ficou trabalhando ali de um lado para o outro, e aqui eu já vou te dar uma dica, vou falar uma coisa que talvez você não tenha ouvido falar, que é sobre cluster. O que é um cluster? Cluster é um agrupamento de candles. Então aqui, ó, nós tínhamos um cluster nessa região. Se você é meu aluno, já ouviu falar, já ouviu essa informação. Então aqui nós temos um cluster, a máxima, a mínima, e tudo que está dentro dele ali, ó, o ideal é a gente esperar o mercado romper para alguns dos lados para a gente poder estar tomando alguma decisão, tá bom? Tá. Dito isso, o mercado estava bem lateral aqui no início do dia, depois ele perde fundo. Beleza, o que, que a gente olha? Mercado abaixo da VWAP, mercado abaixo da linha de fechamento do Força Weakness, mercado vermelhinho para baixo, pensamentos em compra, possível alvo seria aqui nessa região. Mercado volta a subir, tá? Volta a subir, a gente não faz nada, a gente só vai pensar em compras quando o mercado romper essa região, tá? Essa região de volume de negociação, fechamento de volume de negociação do dia anterior. Então, pô, Eduardo, mas eu tive compras aqui, tá? Aí você só entraria após o rompimento dele aqui. Lógico que com o tempo, com vários operacionais, você vai adaptar, você já vai ter a noção dos melhores pontos de entrada, você vai estar lendo isso daqui com a melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível, vai estar utilizando outros indicadores aqui como a DH, tá? Mas isso aqui é de uma forma bem básica de você estar conseguindo ler essas informações. Então, passou aqui para cima, cima da VWAP, gatilhos, você tem aqui o gatilho da estratégia 3, que seria o gatilho do candle verde, tá? E poderia estar efetuando compras. Coincidência ou não, aqui teria dado certo. Vai dar sempre certo? Não. E aqui, então, você teria fugido de todo esse tumulto, tá bom? Todo esse tumulto aqui, ó, você teria ficado de fora, teria entrado somente aqui nessa região e vamos ver aqui em relação a pontos, quanto que seria? Seria 300 pontos, tá? Vamos aqui para trás, vamos diminuir um pouco esse zoom, aqui dia 11, né? Seria dia 11. Então vamos lá, o mercado acima da VWAP, acima do fechamento do Força Weakness no dia anterior, pullback na região, está autorizada a compra, inclusive pullback aqui do rastreador Jack, depois ele faz um pullback nessa região aqui e também um pullback nessa região aqui embaixo, ó, acabei de falar. O mercado volta para testar essa região, tá bom? Ele volta para testar essa região, ó. Mesmo pullback, já deixa um candle azul, que é um candle com pavio no fundo, tá? Então aqui no VSL mostrou muita força ali, teve absorção no fundo, poderia ter dado entrada, mais alguns pontos acima, tá bom? Lembrando, possível alvo e ficar de olho, que ó, coincidência ou não, onde o mercado veio parar, para você poder estar saindo, ou pelo menos estar de olho, eu tenho que sair ali. Não, o mercado não existe isso, cara. Você fica de olho na região e vê o que o mercado vai fazer, beleza? Então ele volta nessa região ali e beleza, depois o mercado volta na VWAP novamente, ele perde a VWAP, porém ele não perde o fundo do Força Weakness, tá? Ele volta, sobe, testa a região da VWAP novamente e dá mais alguns pontos ali, ainda trabalhando acima dessa região. Pô, Eduardo, mas o mercado está perdendo força. Está perdendo força, mas ainda não perdeu. Ele está trabalhando acima da VWAP e acima do nosso fechamento do Força Weakness. Quantos pontos teria dado ali? Vamos ver. Mais 300 pontos. Qual o horário? 11h58. Tá, e depois o mercado seguiu. E olha que interessante, o mercado segue de forma lateral, tá? O mercado segue aqui, ó, formando um background, segue de forma lateral, porém ele passa para baixo do nosso Força Weakness. Então o que, que a gente faz? Não faz nada, porque a gente tem acima da VWAP e abaixo do fechamento do Força Weakness. A gente não faz mais nada até o final do dia. Pô, Eduardo, aqui, ó, umas comprinhas boas aqui. Beleza, se esse é seu operacional, se você quer encaixar isso daí também junto, não tem problema nenhum. Eu só estou aumentando a probabilidade de chance de você operar e ter melhores ou melhor performance no teu operacional, tá bom? Então aqui é a mesma coisa, o mercado já rompe, dá essa esticada para cima, porém aqui embaixo, ó,
a gente vê que o nosso fechamento do Force Weakness está abaixo. Aliás, o Force Weakness está abaixo do fechamento. Então, mesmo o mercado dando essa puxada aqui, ó, o mercado era é um golpe do mercado, não, aquilo ali não era verdadeiro, aquilo ali era fictício, era artificial. Então o mercado puxa, aqui ó, tá caindo, tá acima da VWAP, aqui ele deu uma possível entrada, né, porque ele faz o pullback, mesma coisa que a gente falou anteriormente, então ele deixa um pavio no alto e ele faz essa pequena queda ali, tá? Faz essa pequena queda, 150 pontos, 200 pontos ali no máximo, se você vai colocar no 0 a 0, se você vai deixar o teu stop ali em cima ou não, aí é outra questão, mas aqui teria dado uma entrada, depois o mercado volta, testa a linha de fechamento do dia anterior do Force Weakness. Ali, ó, depois de subir com duas barras roxas, muito volume. Ah, posso entrar logo ali? Tá acima da VWAP. Então você pode esperar passar para baixo da VWAP, fazer o pullback na região, testa aqui a gente tem o nosso gatilho, né? Porque orientou agora, você já pode estar entrando. Feito isso, você pode entrar aqui abaixo desse candle. Depois o mercado caiu, pullback na região, mercado trabalhando abaixo dessa região do Force Weakness, do fechamento do Force Weakness. Tá? A gente tem toda essa informação aqui, o mercado sempre testa lá e volta, mas aqui ele está verde, mas está abaixo do fechamento, tá bom? Então você vai trabalhando sempre desse lado. Viu como fica mais intuitivo e mais claro do que você ficar querendo operar para os dois lados? Ah, Eduardo, aqui eu coloquei meu alvo aqui embaixo, mas não pegou. Como eu falei, cara, não existe certeza no mercado. Você vai lendo o mercado conforme ele vai trabalhando. Mas aqui embaixo eu te mostro que você poderia ter um alvo. Então, um dos alvos foram justamente aqui, ó, no fechamento do dia anterior, né? O famoso anteontem. Anteontem, então o mercado veio até aqui, ó, testou essa região. Então você teria feito uma venda daqui até aqui de mais ou menos ali 500 pontos, tá bom? Então vamos continuar, vamos olhar mais um aqui para trás, tá? Já foram 3 dias, isso daqui não tem como uma coisa que eu falo, né? Nossos indicadores, eles não repintam. Então não tem como eu estar te falando uma coisa que não aconteceu. Isso aqui acontece na hora, tá? Então vamos lá. Aqui o que eu falei, no dia anterior, então o mercado abriu já numa região de fechamento de VWAP do dia anterior, ficou trabalhando aqui abaixo. Talvez você pudesse ter feito alguma venda aqui ou não, e tomado um stop, que depois o mercado sobe. Beleza? Então ele rompe com força, né? Faz o pullback. Aqui é a mesma história, tá? Então ele testa essa região, porém está acima da VWAP. Então, se você virou a mão e entrou comprando aqui, ó, você tem uma região de alvo, então você já tinha um alvo nessa região, ele volta, faz o pullback, cai, não perde o Force Weakness. Então aqui, se você vendeu aqui, né, dentro do que eu estou te ensinando agora, você não teria vendido aqui, porque você iria aguardar essa confirmação, e realmente isso ocorreu, porque depois o mercado sobe, né, faz o pullback acima da VWAP, acima do fechamento do dia anterior, você pode dar uma compra aqui, olhando essa região, tá bom? Para ver como o mercado vai se comportar. E depois o mercado segue comprado, depois ele nem volta mais próximo aqui da VWAP, mas você já tem uma direção do mercado. Qual é a direção do mercado? A direção do mercado é para cima, mostrando tanta força que ele trabalhou até acima do fechamento do Force Week do dia anterior. Então você sempre vai estar trabalhando em compras, tá? Talvez aqui você possa colocar nesses fundos aqui, ó, nesse fundo, uma VWAP ancorada, para você estar pegando oportunidades ou pontos de entrada, tá? Além de estar olhando possíveis pontos de com esses candles aqui, ó, os candles roxos, né? Para você poder estar entrando também, ou simplesmente pullback aqui no nosso rastreador Jack, tá bom? Então tem N formas de você estar fazendo isso. Acho que para fechar, vamos dar uma olhada somente em mais um, né? Mais um exemplo aqui, eu acho que você já entendeu mais ou menos como é que funciona. Você que é usuário e tinha alguma dúvida também, daqui serve para você, tá? Tanto no TrendView, no Profit Chart, que é a ferramenta que a gente está olhando, e também no MetaTrader, tá? Então aqui dia 8, vamos lá no dia 8, o mercado abre, ó, trabalha acima pegou o fechamento da VWAP dia anterior, acima do Force Weakness, acima da VWAP,
poderia dar uma compra ali. Então, você deu uma compra, tal, o mercado vem, perde tudo, faz o pullback nessa região aqui, ó, nessa região, não aqui, né? A partir do roxo, você já tinha uma possível venda, no pullback tinha a venda, baseado com tudo que eu acabei de te falar agora, aqui, ó, né? Aqui, você que é um cara mais conservador, espera mais o mercado dar uma indicação, lembrando que aqui ele está olhando 2 minutos, está no mini índice, você faça um backtest em outro ativo. Então aqui, ó, certinho, pá, pullback, voltou, depois o mercado vai, rompe, testou a região, beleza, de alta, mas ele volta a cair novamente, tá? Ele volta a cair novamente. Se ele volta a cair novamente, você pode entrar em algum gatilho desses candles vermelhos, mas o mercado volta para cima da VWAP. Voltou para cima da VWAP e está abaixo ainda do fechamento do Força Wix do dia anterior. Então, eu não faço nada. Existe uma estratégia que eu posso falar também, talvez você já saiba, se você já assinou o WAPV, que seria o quê? Quando eu acho que não tem necessidade, mas eu posso falar. Quando o Força Wix estiver muito longe do fechamento, né, do fechamento do volume anterior, o mercado tende a voltar a testar essa região. Mas eu acho que não precisa, tá? Você pode fazer somente isso aí que eu acabei de falar. E outra coisa também é você usar como suporte essas regiões, ó, bem anteriores, tá? Regiões anteriores. Então aqui, ó, não sei se eu marquei ou se eu tinha marcado, aqui ó, nesse fundo, deixa eu dar um super zoom aqui. Então aqui, ó, aqui a gente tinha um fundo, tá? Ah, lembrei. Então, ali a gente tinha um fundo, então chegou próximo desse fundo, próximo desse fundo. Deixa eu ver se eu consigo dar puxar aqui para cima. E essas marcações, como eu falei, elas são interessantes, porque a gente tinha esse fundo do dia 1º/7, coincidência ou não, o mercado testou esse fundo aqui agora, ó, no dia 12/7, tá? Então são regiões importantes, porque o mercado ele é maluco, ele não sai botando dinheiro, né? As grandes instituições não saem colocando dinheiro, elas programam os robôs para colocar dinheiro e tirar dinheiro, coloca dinheiro, tira dinheiro. Então é assim que eles fazem, tá? Então, espero que tenha ficado fácil o entendimento. Como eu disse, se quiser usar só a VWAP a seu favor, pode estar utilizando o fechamento da VWAP do dia anterior em conjunto, ou você pode estar utilizando para aumentar a probabilidade de acerto, né? O nosso Força Weakness mais a VWAP diária e o fechamento da VWAP no dia anterior, e também colocando como confluência a VWAP ancorada em alguns pontos para depois que determinada a tendência, você poder estar entrando nos melhores pontos. Tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Até mais, um abraço. Fui!